Ó, quem quiser spoilers dessa série chamada Brasil, que agora tá vindo aí episódio com prisão de Bolsonaro, me segue lá no Twitter. Quem me segue no Twitter já sabia disso antes, bem antes de acontecer. Faz uns 3, 4 dias, eu publiquei no Twitter. Eu falei, olha, tem gente que tá pregando o golpe de Estado direto dos Estados Unidos, que vai ter o passaporte cancelado e vai ser preso já, vai ser deportado já já e nem sabe. Tic-tac, tic-tac. Pois bem, passaram 2 horas da minha publicação, sai a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou, cancelou o passaporte do Rodrigo Constantino e do Figueiredo Júnior, que é o neto lá de ditador. Okay? Tiveram passaportes bloqueados e as contas das redes sociais também suspensas. Essa é a primeira das medidas. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, primeiro ele bloqueia o passaporte, suspende as contas nas redes sociais, aí ele espera um tempo para ver se esse pessoal vai continuar pregando o golpe de Estado ou não. Depois, quando eles continuam ou quando reúnem-se mais provas, ele decreta a prisão. Pois bem, aconteceu já isso. Então o Constantino não pode mais sair dos Estados Unidos. Então não tem mais como ele fugir. O neto do ditador também. Não tem mais como fugir. Então vão ficar nos Estados Unidos. E uma coisa, se a polícia os parar alguma coisa, vai ficar uma situação porque eles não têm documento válido. Se alguém checar o passaporte dele, obviamente um policial para, não tem ali o aparelho para checar, mas se alguém checar, não tá válido. Tá o passaporte ali cancelado. Esse é o nível. O Alan dos Santos está com o passaporte cancelado já faz 2 meses. Desde o começo de novembro, saiu a notícia de que estava cancelado o passaporte dele. Então faz um pouquinho mais de 2 meses, devem ter cancelado um pouquinho antes. E agora, sai a notícia de que o Alexandre de Moraes, de que o Ministério da Justiça, aí é o Flávio Dino, viu? Não é o Alexandre de Moraes, não, é o Flávio Dino. O Ministério da Justiça do Brasil já contactou a Interpol e contactou o governo norte-americano para negociar a extradição do Alan dos Santos. Como assim, Thiago, negociar? Acontece o seguinte, o Alexandre de Moraes decretou a prisão do bandido Alan dos Santos em outubro de 2021, quer dizer, ele já está foragido aí há 14 meses. Parece o seu Madruga, ficou 14 meses sem pagar aluguel? Então, esse aí está 14 meses sem pagar os crimes que cometeu. Tá 14 meses foragido o Alan dos Santos e logo depois que saiu a notícia da prisão dele, saiu a notícia também de que o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos Internacionais, é o órgão do Ministério da Justiça que trabalha junto com a Polícia Federal e com justiça de outros países, inclusive com a Interpol. Ok. O DRCI, do Ministério da Justiça, pediu a inclusão do Alan dos Santos na lista de difusão vermelha da Interpol, que é a lista de procurados. Ok. A servidora da Polícia Federal, a delegada que fez isso, foi exonerada. Outro que também fez isso e fez andar o processo do Alan dos Santos também foi exonerado. Só aí mais dois crimes claríssimos do governo Bolsonaro. Ok. Aí o que acontece? A Interpol não incluiu o Alan dos Santos na lista de difusão vermelha. Saiu uma matéria na Folha, uns 2, 3 meses depois, mostrando que a decisão é inédita. Consultar especialistas, inclusive internacionais, em perseguições da Interpol, em direito internacional, tudo mais, e perguntaram, olha, é comum, tem outros casos em que a Interpol receba o pedido de um país e não inclua a pessoa na lista de difusão vermelha, e falaram, é inédito isso, nunca vimos isso acontecer. Pode acontecer o seguinte, quando a Interpol recebe do governo de algum país os documentos, a pessoa pode recorrer e a Interpol pode dar ganho de causa para a pessoa, mas isso é publicizado, ou seja, isso é público. Eu vou te dar um exemplo. O senhor Sérgio Moro, juiz ladrão da Lava Jato, entre as pessoas que o Sérgio Moro prendeu, que são inocentes, estava o Rodrigo Tacla Duran, que é um brasileiro e espanhol, ele tem 2 nacionalidades. O Tacla Duran saiu do Brasil e foi para a Espanha, onde ele tem passaporte. O Sérgio Moro decretou a prisão dele e acionou a Interpol. A Interpol, no mesmo dia, colocou o Tacla Duran na lista de difusão vermelha. O Tacla Duran foi preso e ele recorreu na Interpol. Ele falou, não, o Sérgio Moro está me perseguindo. E ele provou, por A mais B, que estava sendo perseguido. Foi solto e a Interpol retirou da lista de difusão vermelha. O Sérgio Moro manteve o mandado de prisão dele no Brasil por um bom tempo, mas na Espanha, onde ele tem passaporte, ele estava intocável, ele não podia ser preso ali, porque a Interpol entendeu, ó, Sérgio Moro é um juiz que persegue as pessoas. Um caso, um exemplo. No caso do Alan dos Santos, os bolsonaristas dizem que ele está sendo perseguido, só que tem uma coisa. O Alan dos Santos, entre os motivos da prisão dele,
Tem também organização criminosa, que é um crime que tem em quase todos os países do mundo. Porque tem uma organização criminosa bolsonarista que visa acabar com a democracia no país. É um crime, é um problema de segurança nacional, o problema da Alan dos Santos. O que está aparecendo, que é o que eu tinha... Quando eu falei aqui há alguns dias também no Plantão Brasil, mas eu falei depois que falei no Twitter. E é o que eu tinha e ainda tenho, assim, a impressão é de que o governo Bolsonaro usou a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para paralisar o processo na Interpol, de alguma maneira. Ou algum trâmite foi feito mal feito. Então, vamos lembrar, a Interpol precisa nome, número do passaporte, todos os dados da pessoa, a cópia da decisão judicial, com tradução, precisa de um monte de requisito para incluir a pessoa na lista. Para um governo que quer incluir a pessoa na lista de difusão, é requisitos, coisa formal. Mas um governo que não quer, pode enviar os dados errados. Ou pode enviar de maneira que saiba que a pessoa não vai ser colocada ali. E foi o que aconteceu. No caso do Alan dos Santos, quando saiu a matéria na Folha, já era quase 3 meses que estava sem resposta o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, alguma coisa o governo brasileiro fez no meio que travou o caminho. Agora não. Agora não tem mais o pessoal do governo Bolsonaro. Então agora ferrou, senhor Alan dos Santos. Por quê? Porque o Ministério da Justiça do Lula, do Flávio Dino, já entrou em contato tanto com a Interpol quanto com o governo norte-americano. Porque tem um negócio. O Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos. Ele faz o quê lá? Veja bem, eu, por exemplo, o Thiago, não tenho visto para os Estados Unidos. Se eu quiser tirar visto, a fila para um brasileiro tirar visto, depende do local onde você vai, a fila só para você fazer entrevista é de 400 dias. Sabia disso? Então, se você, quer ir para os Estados Unidos amanhã, não dá. 400 dias de fila para fazer a entrevista. Aí tem o trâmite todo que demora algumas semanas. Quer dizer, é uma fila longa. O Alan dos Santos tem conversa dele com o Eduardo Bolsonaro que mostrava que o Alan dos Santos não tinha visto, ele não tinha passaporte. Na filha dele não tinha nem passaporte. A pessoa que não tem nem passaporte conseguir um visto em um dia é muito estranho. Muito estranho mesmo. Aí entra o Alan dos Santos lá. Com que tipo de visto que ele tá? Ele tá como turista, então ele já tá ilegal. Por que ele não foi deportado? Joe Biden falou, o Joe Biden é paz e amor com ucranianos. Ucranianos, sejam bem-vindos, vou conceder asilo a todos os ucranianos, brancos, loiros de olhos azuis. O Joe Biden acabou de falar, essa semana, que ele quer deportar 50 mil latino-americanos, seja do Caribe ou do resto da América Latina. Gente do Haiti, República Dominicana, Cuba, Colômbia, Venezuela, vai deportar 50 mil e vai tentar manter uma média de deportações de no mínimo 10 mil por mês. Joe Biden, o mesmo que está aceitando centenas de milhares de ucranianos. Quer dizer, vamos deportar quem é negro, quem é latino-americano, quem é indígena e chamar gente branca, loira de olho azul. Tá, política lá do Joe Biden. Todo mundo sabe a minha opinião sobre isso aí. O que acontece? Por que o Alan dos Santos não? Você não está deportando todo mundo? O Alan dos Santos está lá como? Ele não tem visto de trabalho. Ele é turista. Turista é 6 meses. 3 meses dentro e 6 meses fora. É assim que pode ficar um turista lá. Ele está lá mais de um ano. Então o governo brasileiro já sondou o governo americano, falando, que tipo de visto tem esse cidadão aqui? Aí o governo americano vai responder e saberemos a situação do senhor Alan. Só que já na Interpol já falaram, em que pé que tem esse processo aqui? Que a gente mandou prender o cara e não foi até agora. Isso é inédito. O que está acontecendo aí, a Interpol? Vamos lembrar, eu falei aqui algumas vezes, a Interpol foi aparelhada pelo Donald Trump. Hoje o presidente da Interpol é um membro lá da família real dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive um que estava com o Bolsonaro. Antes dele ser da Interpol, quando o Bolsonaro foi lá, estavam juntos. O vice é um policial federal indicado pelo Bolsonaro. Então é gente bolsominion que está lá. Porém, quando um governo começa a apertar, a Interpol é obrigada a fazer alguma coisa. No mínimo, a Interpol é ser obrigada a peitar o governo brasileiro e falar não quisemos porque o Alan dos Santos está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Quer pegar muito mal um órgão internacional, reconhecido por mais de 200 países, dizer que o Supremo Tribunal Federal do Brasil estaria perseguindo alguém que está claramente, nos últimos anos, tentando incitar um golpe de Estado. E continua fazendo isso e que ameaçou as instituições, e ameaçou pessoas, e ameaçou juízes e ministros do STF e todo mundo. E aí, a Interpol vai fazer isso? Dificilmente. O governo Joe Biden, que acabou de começar com o governo brasileiro, não vai fazer nada. Agora tem uma coisa. O caso Alan dos Santos é o primeiro caso. Por quê? Porque dando certo o caso Alan dos Santos, você sabe onde isso vai chegar, né? Quem mais está nos Estados Unidos? Se você pensou
Constantino, Figueiredo Júnior, ok, mas quem mais está lá nos Estados Unidos? Se você pensou Carlos e Jair Bolsonaro, você acertou. Então esse é o caminho. Primeiro, resolver o problema na Interpol, pegar o peixe pequeno. Aí depois, pegar o peixe grande. Inclusive já saiu, tá saindo notícia, quando eu tiver informação melhor, eu faço um vídeo aqui sobre isso. Quem quiser comenta aí, que aí eu faço. De que o Bolsonaro está pensando em fugir para a Itália. Porque de lá ele não poderia ser deportado por ser cidadão italiano. Mas ele poderia ser preso lá. Então, tem essa aí que já tem burburinho sobre isso. Por quê? Porque o Bolsonaro está apavorado. Porque ele sabe que o trâmite é esse. Ele não tem mais o Ministério da Justiça e a Polícia Federal sob sua guarda. Então, o que acontece? O trâmite é primeiro quem já está procurado. Porque não adianta o Alexandre de Moraes falar, ó, decretei a prisão de fulano, cicrano, beltrano, peraí, não tem o Alan dos Santos na fila. A Interpol não fez nada com ele, vai fazer por quê pelos outros? Se a Interpol estiver tão aparelhada, num nível de bandidagem tão grande, olha na Interpol, olha o nível que chega os fascistas, a Interpol que sempre foi respeitada, um nível de bandidagem tão grande, que pega um criminoso do nível do Alan dos Santos e fala, não vou prender. Depois do governo Bolsonaro, não, do governo Lula, do governo brasileiro insistir, então eles não vão prender nem Constantino, nem Figueiredo, nem Bolsonaro, nem Carlos, não interessa os crimes que eles fizeram. Eles não vão prender ninguém porque estão realmente aparelhados. É esse nível. Então, estão testando. A Interpol ainda funciona como instituição séria ou está aparelhada pelo fascismo? Então, a partir do momento em que saibam que não está aparelhada, aí, ó, abriu a porteira, vai um atrás do outro. Tem gente lá na Flórida, e eu não falo só em Orlando, não, em Miami também, viu? Tem gente lá na Flórida que não dorme essa noite. Você vai dormir muito bem, espero, como um anjinho ou uma anjinha. Já alguns aí não dormem não, porque a coisa vai ficar bem feia para eles. O Bolsonaro tá lá na Flórida, ele aparece lá no condomínio, naquele condomínio tá cheio de bolsominion. Aí ele aparece lá, os bolsominions ficam tietando ele e tudo mais. Primeiros dias, depois todo mundo fica assim, cansei, tá? E daí? Faço o que agora? Aí o Bolsonaro foi num supermercado de uma rede cuja dona dessa rede foi financiadora do golpe de Estado que o Donald Trump tentou dar. E todo mundo nos Estados Unidos sabe disso. É como se o Donald Trump viesse ao Brasil e entrasse numa loja da Havan e gravasse um vídeo numa loja da Havan. Só tem um problema, a diferença do Bolsonaro para o Donald Trump. Donald Trump é um bilionário, um cara que vai prezar por onde ele anda e tudo mais, já o Bolsonaro. Ele é um porcalhão. Aliás, mudando de assunto, vocês viram como ele deixou o Palácio da Alvorada? Primeiro, os ministros roubaram até as televisões do Palácio do Planalto. Roubaram as televisões. Esse é o nível do governo Bolsonaro. Eu lembro que o Moro queria prender o Lula por causa de um crucifixo que era do próprio Lula. Que o Lula levou para lá. Aí o Moro queria prender, estavam já falando, Vaza Jato mostrou, já estavam falando em mandado de prisão. Os ministros do Bolsonaro roubaram as televisões. Esse é o nível. O Palácio da Alvorada completamente destruído. Quer dizer, o Bolsonaro é um porcalhão. Aí tinha um lugar que tinha farelo assim no meio. Olha, você deixar o lugar caindo aos pedaços quando você não tem dinheiro, você fala, pô, a pessoa não tem dinheiro, não tem aí como fazer a manutenção do seu próprio lar. Triste. Agora o cara ter verba infinita do cartão corporativo ali com sigilo de 100 anos, gastando. E deixar tudo emporcalhado, o vidro quebrado, o chão ruim, o sofá rasgado, assim, olha que nojeira. Aí esse porcalhão vai lá no mercado e agora ele virou... Você sabe quando você vai num mercado, no Brasil não tem muito isso, mas tem muito na Europa, aqui no México também, mas no Brasil às vezes tem. Você vai no mercado e tem um mascote de alguma marca e ele fica só andando no mercado. É isso, Bolsonaro, é um mascote fascista. O emprego dele agora é ficar perambulando pelos mercados nos Estados Unidos, tirando selfie com os fascistas. Tanto os fascistas americanos, que não sabem quem ele é, porque os fascistas de lá, America First, eles nem sabem quem é Bolsonaro. Mas, a partir do momento que alguém fala, e os brasileiros ficam lá tirando selfie, esse é o Bolsonaro, amigo do Trump. Aí eles tiram selfie com o Bolsonaro também. Ele fica feliz e tudo mais. É a maneira dele se distrair antes de ser preso. Porque depois, falei aqui outro dia, a única foto que vão tirar do Bolsonaro vai ser das câmeras de vigilância de Bangu 8. A única selfie que ele vai poder tirar é se ele abraçar um detento assim, olha pra câmera de vigilância lá em cima e faz assim, ó, selfie do Bolsonaro na Papuda ou em Bangu 8. É a única coisa que ele vai ter, viu?
Ó, peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!